Sabe, no mundo da manufatura, o objetivo é sempre a perfeição. Mas às vezes, mesmo nos processos mais controlados, aparece uma falha, uma imperfeição que simplesmente não deveria estar ali, e ela consegue transformar uma peça novinha em algo que parece velho, desgastado. Hoje, a gente vai desvendar o mistério por trás de um desses defeitos. Olha só para isso aqui. À primeira vista parece corrosão, talvez um desgaste bem severo, só que esta é uma peça que acabou de sair do molde. Então, que fenômeno bizarro é esse que está criando essa aparência envelhecida, toda enrugada, no metal que é completamente novo? Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa olhar mais de perto, sabe? Ver as características visuais desse problema e onde ele costuma aparecer. E não é um caso isolado, não. Esse defeito aparece numa variedade enorme de peças de ferro e aço fundido. Pinças de freio, cubos de polia, carcaças de transmissão. A lista é longa, o que mostra que é um problema bem conhecido na indústria de fundição. A aparência dele é tão característica que o pessoal da área, os engenheiros e operadores deram apelidos bem criativos. Pele de elefante ou pele de jacaré, por causa dessa textura toda enrugada. Em peças de aço chamam de sarampo e até fuligem ou defeito de resina. Mas qual será o nome técnico por trás de todos esses apelidos? Ok, agora que a gente já viu o quê, chegou a hora de investigar o porquê. Vamos dar o nome oficial a esse defeito e descobrir de onde ele realmente vem. O nome oficial é carbono lustroso. Basicamente, é uma imperfeição na superfície da peça, causado por depósitos cheios de carbono que se formam bem na hora que o metal líquido preenche o molde. Mas, peraí, o carbono não vem do próprio metal? E aqui está a grande virada da história. O culpado não é o ferro nem o aço. A fonte desse carbono todo vem do molde de areia. Mais especificamente, das resinas e dos solventes orgânicos que são usados para dar forma e resistência para essa areia. Agora, o que é realmente interessante aqui é o paradoxo da coisa. Um pouco desse processo, na verdade, é algo bom. Uma pequena quantidade desses gases de carbono cria uma atmosfera que impede a formação de óxido, sabe, a ferrugem, na superfície da peça. Isso até resulta num acabamento melhor. O problema, como quase sempre, é o excesso. Então, como exatamente uma substância que pode ser benéfica se transforma nesse defeito todo? Para entender isso, a gente precisa mergulhar na reação em cadeia que acontece em uma fração de segundo. A questão central é exatamente essa. Qual é a sequência de eventos que transforma a resina da areia em uma falha que a gente consegue ver na superfície? Esse diagrama aqui ilustra o processo de um jeito brilhante. Quando o metal superquente toca a parede do molde de areia, o calor intenso dá início a uma reação em cadeia com esses aglomerantes orgânicos. Vamos detalhar isso um pouco. Primeiro, o calor vaporiza as resinas. Segundo, isso libera uma nuvem de gases de hidrocarbonetos. Terceiro, esses gases se decompõem e depositam uma camada fininha de carbono, quase como uma fuligem, na superfície do molde. E quarto, e esse é o passo crítico, esse filme de carbono impede que o metal líquido molhe a superfície do molde do jeito certo. Isso faz com que o metal enrugue sobre ele mesmo, tipo água numa superfície oleosa. Sabendo como o defeito se forma, os engenheiros podem começar a controlá-lo. Vamos ver agora os fatores que influenciam a gravidade do carbono lustroso e como eles podem ser ajustados. E aqui tem algo que a princípio parece não fazer muito sentido. A gente poderia pensar que mais calor significaria mais gases e, portanto, mais defeitos. Mas os dados mostram justamente o contrário. Temperaturas mais altas parecem queimar esse filme de carbono tão rápido quanto ele se forma, o que resulta numa superfície limpa. Já as temperaturas mais baixas permitem que o filme fique lá e cause problemas. A velocidade com que o molde é preenchido também é crucial. Se o preenchimento é lento, dá mais tempo para o filme de carbono se formar na frente do fluxo de metal. Já um preenchimento mais rápido, mais turbulento, pode ajudar a quebrar esse filme, permitindo que o metal preencha o molde de forma limpa. E talvez o fator mais importante de todos seja a química da própria resina. Como essa tabela simplificada mostra, diferentes sistemas de aglomerantes produzem quantidades de carbono drasticamente diferentes. Sistemas como o fenólico éster, que não produzem nenhum filme de carbono, resultam num acabamento perfeito. Ou seja, a escolha da química é fundamental. Com todo esse conhecimento, a pergunta é: como as fundições resolvem esse problema na prática? Chegou a hora de ver como a engenharia pode, literalmente, forjar uma superfície sem nenhuma falha.
A solução é uma abordagem com várias frentes. Envolve projetar os canais do metal para um fluxo mais suave, usar aditivos como o óxido de ferro, que reage com o carbono e o remove, ou simplesmente usar menos resina. Também é crucial garantir que os gases possam escapar por respiros e, claro, escolher as resinas de última geração, que já são projetadas para minimizar esse problema. E esse slide mostra o resultado de forma impressionante. À esquerda, uma peça de teste com um defeito gravíssimo de carbono lustroso. À direita, a mesma peça, fundida nas mesmas condições, mas com a adição de 2% de óxido de ferro na areia. A diferença é gritante. A superfície está limpa, lisa, sem falhas. A ciência funciona. E isso nos deixa com uma reflexão. Aquela superfície lisa de um motor de carro ou de uma ferramenta de metal não acontece por acaso. É o resultado de um entendimento profundo de química e física, uma batalha constante contra defeitos como o carbono lustroso. Isso faz a gente pensar: quantas outras batalhas invisíveis são travadas todos os dias para criar um mundo funcional e aparentemente perfeito que a gente vê ao nosso redor?